Garota pobre entrou no carro de um milionário achando que era um Uber e conquistou seu coração. Carolina estava atrasada. Muito atrasada. O celular dela tinha morrido justamente no momento em que ela chamava um Uber para chegar no trabalho. A chuva torrencial não ajudava em nada, e seu guarda-chuva parecia ter sido feito para falhar. Desesperada, ela olhou ao redor, na esperança de encontrar uma solução, e foi quando um carro preto parou bem na sua frente. Sem pensar duas vezes, ela correu até o veículo, abriu a porta e entrou. Estou muito atrasada, vamos logo, disse, com o coração batendo forte. Ela tinha uma reunião importante na empresa onde trabalhava e não podia perder a chance de impressionar o novo CEO. Do outro lado do volante, Lucas não conseguia esconder sua surpresa ao ver aquela garota tão agitada e sem jeito. Ele vestia um terno caro e tinha os olhos sérios, mas a expressão da moça não passou despercebida. Oi. Acho que você entrou no carro errado, disse ele, tentando entender a situação. Não tem tempo para conversa. Me leva até o prédio da empresa agora. Se eu me atrasar, posso ser demitida antes mesmo de começar, ela respondeu apressada. Ele olhou para ela, confuso, mas sem dar muita atenção. Ela parecia tão desesperada, que ele apenas acenou com a cabeça e pôs o carro em movimento. A viagem começou em silêncio, mas logo Carolina, ainda nervosa, começou a falar sobre o seu trabalho, como a nova diretoria estava chegando com grandes mudanças, e como ela temia que qualquer erro fosse o fim de sua chance. Lucas, por sua vez, ouviu tudo com uma calma que ela ainda não conseguia entender. Você se preocupa demais com o que pode acontecer. Às vezes, o que está por vir é até melhor do que imaginamos, ele comentou, tentando aliviar um pouco a tensão no ar. Ela sorriu, mas logo se corrigiu, se você fosse CEO, com certeza não teria paciência para gente como eu. Ele apenas deu um sorriso leve, mas não falou nada. Isso aqui é um Uber? Ela perguntou de repente, ao perceber o carro de luxo. Ele olhou para ela, dando uma risadinha. Não exatamente. Você pode pensar assim, mas sou apenas alguém com mais tempo que você, respondeu, sem se preocupar muito com o que ela pudesse pensar. Carolina ainda estava tentando processar o que estava acontecendo quando o carro chegou ao seu destino. Aqui mesmo, por favor, pediu ela, apressada. Mas antes que ela pudesse sair, ele parou o carro e, com um tom suave, disse, você tem razão, um erro pode ser o fim de tudo, mas quem sabe seja apenas o começo. Boa sorte na reunião. Carolina ficou parada por um momento, sem entender muito bem as palavras dele, mas ela sabia que precisava entrar no prédio. Ela olhou para ele pela última vez, antes de sair apressada do carro. Quando entrou, já estava fora de controle. As portas do elevador quase se fecharam em sua cara, mas um colega de trabalho a segurou. Ele olhou para ela e disse, Carolina, você quase perdeu a reunião com o novo CEO, sabia? Ela não podia acreditar no que acabará de acontecer. Carolina estava visivelmente nervosa. Ela entrou na sala de conferências, tentando esconder o olhar de quem sabia que estava prestes a cometer um grande erro. Quando ela olhou para o palco e viu o novo CEO se aproximando, um arrepio percorreu sua espinha. Ele estava vestido impecavelmente, com um terno escuro e os olhos que pareciam penetrar sua alma. Esse é o novo CEO, Lucas Almeida, o coordenador anunciou. Carolina ficou em choque. Era o mesmo homem que ela havia mandado dirigir mais rápido no carro. Não pode ser, e ela pensou, seu rosto ficando pálido. Lucas olhou diretamente para ela assim que entrou na sala. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios, como se ele soubesse exatamente quem ela era. Carolina, por outro lado, estava em um estado de pura vergonha. O clima na sala ficou tenso, e ela mal conseguia segurar a pasta que estava em suas mãos. Eu espero que todos estejam preparados para o que está por vir, Lucas disse, olhando diretamente para ela, a provocação claramente visível. A sala estava em completo silêncio, como se todos estivessem esperando pelo que ele diria em seguida. Carolina, você tem algo a dizer? Me fale sobre sua visão para a empresa, ele acrescentou, com um tom de ironia que ninguém mais parecia perceber.
Ela quase engasgou. Carolina tentou falar, mas as palavras falharam. Os colegas de trabalho estavam se virando para olhá-la, e ela sentiu como se estivesse sendo observada por toda a empresa. O som da sua respiração se misturava ao silêncio ensurdecedor na sala. Calma, Carolina, pensou ela, tentando se concentrar. Mas o olhar de Lucas, cheio de segundas intenções, a fazia perder a linha de raciocínio. Finalmente, com um esforço, ela começou a falar sobre suas ideias para o futuro da empresa, tentando manter a postura profissional. Lucas a observava com atenção, sem perder um movimento seu. Isso foi interessante, Carolina, Lucas disse, quando ela terminou sua fala. Ela deu um pequeno sorriso, aliviada, mas logo ele olhou novamente, desta vez com um olhar mais intenso. Eu espero que suas ideias sejam mais coerentes do que a sua forma de me chamar para um Uber, porque se você se perdeu em um carro, espero que não se perca em um projeto, ele provocou. Carolina sentiu seu rosto ficar ainda mais quente. Ele estava claro em sua intenção de torná-la a estrela de uma piada que ninguém mais na sala parecia entender. Ela forçou uma risada sem graça, mas o impacto de suas palavras foi como um golpe direto. O evento seguiu com Lucas falando sobre os próximos passos da empresa, mas Carolina estava tão distraída e envergonhada que mal ouviu o que ele dizia. Ela sentiu como se todos os olhos estivessem fixados nela, esperando por sua reação. Quando a reunião finalmente terminou, ela tentou sair o mais rápido possível. Carolina, chamou Lucas, seu tom agora mais sério. Ela parou e virou-se lentamente. Eu espero que você não me veja como uma figura de vergonha, mas como um desafio. Um desafio que, se você souber lidar, pode ser a chave para a sua carreira aqui, ele disse com um olhar fixo, mas quase amigável. Carolina não sabia como reagir, então apenas assentiu e saiu apressada da sala. Carolina sabia que a situação havia se complicado ainda mais. Não só ela havia se envolvido em uma situação constrangedora, mas também agora estava em uma espécie de jogo psicológico com Lucas. Ela se sentia completamente fora de controle, mas ao mesmo tempo, algo nele a atraía de uma forma estranha. Será que ele realmente me acha interessante? Ou isso tudo é só mais uma brincadeira dele? Ela pensava. O dia se passou, mas Carolina não conseguia tirar aquele olhar de Lucas da sua cabeça. Ele parecia estar sempre observando, sempre desafiando. No dia seguinte, Carolina foi chamada para uma reunião com Lucas. O coração dela parecia estar prestes a sair pela boca, mas ela tentou manter a compostura. Olá, Carolina. Eu gostaria de falar um pouco sobre seu desempenho nas últimas 24 horas, ele começou, com uma calma que só ele parecia ter. Eu sei que você está nervosa e que as coisas não saíram exatamente como planejado. Mas essa é a sua chance de mostrar que é mais do que um erro passageiro. Carolina engoliu em seco. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela, tentando esconder a ansiedade. Eu quero ver do que você é capaz, respondeu Lucas, cruzando os braços. Não se trata apenas de ser uma boa funcionária. Quero saber se você consegue lidar com desafios inesperados, como o que aconteceu ontem. Ele fez uma pausa, olhando-a com atenção. O que você faria se tivesse uma oportunidade de se redimir? Carolina não sabia o que esperar. Ele estava falando sério, mas ao mesmo tempo, o tom dele a deixava nervosa. Eu faria o meu melhor. Eu sei que posso fazer mais, respondeu, tentando passar segurança. Então, é isso que você vai fazer, disse ele com um sorriso que não chegava a ser amigável, mas sim desafiador. Você tem um projeto importante para entregar. Eu espero que você esteja pronta para mostrar sua verdadeira capacidade. Carolina sentiu um arrepio. Ela estava sendo testada, mais do que nunca. E não seria só o seu trabalho em risco, mas sua autoestima e a confiança que ela ainda tinha. Vou te observar, ele acrescentou antes de se levantar, e espero ver resultados. Sem desculpas. Carolina saiu da reunião com uma sensação de pressão insuportável. Ele estava jogando com ela, e ela sabia que não teria outra chance. Enquanto voltava para sua mesa, Carolina refletia sobre as palavras de Lucas.
Ela sabia que precisava impressioná-lo, mas ao mesmo tempo, o que ele estava fazendo parecia mais uma forma de humilhação disfarçada. Será que ele está realmente me desafiando ou só me colocando em um buraco de onde não conseguirei sair? Pensou, sentando-se diante do computador. O projeto que ele incumbira parecia impossível. Ela não sabia por onde começar, mas tinha algo dentro dela que a fazia querer lutar. Não podia deixar que aquele desafio a derrotasse. O dia passou, e Carolina se viu cada vez mais imersa no trabalho. Não conseguia parar de pensar no que Lucas havia dito. A pressão sobre ela estava crescendo, e a cada clique no teclado, ela sentia como se estivesse arriscando sua carreira inteira. Mas quando a noite caiu, algo dentro dela se despertou. Eu vou mostrar a ele que posso fazer isso, ela murmurou para si mesma. E com essa determinação, ela se perdeu nas horas, focada em entregar o melhor trabalho que podia. A sensação de que estava sendo observada não desapareceu, mas ela não se importava mais. Ela queria provar algo, não só para Lucas, mas para si mesma. Enquanto trabalhava, Carolina percebeu que algo não estava certo. Olhando para o relógio, ela se deu conta de que já era muito tarde. Ela estava sozinha no escritório, e a pressão de ter que entregar algo perfeito se tornou uma grande ansiedade. A porta do escritório se abriu silenciosamente, e quando ela olhou, viu Lucas parado na entrada, observando-a. Você está realmente se dedicando, Carolina, ele disse, com uma leveza no tom que ela não conseguia entender. Mas não se esqueça de que a perfeição não pode ser forçada. Às vezes, você precisa aprender a deixar a pressão de lado. Ele deu um passo em direção a ela, e Carolina sentiu seu coração acelerar. Na manhã seguinte, Carolina não conseguia parar de pensar nas palavras de Lucas. Algo nele a fazia sentir-se desconfortável e atraída ao mesmo tempo. A pressão ainda estava em seu peito, mas ela sabia que não poderia deixar a oportunidade escapar. Ela chegou cedo ao escritório, determinada a mostrar seu valor. Quando entrou na sala de reuniões, todos estavam esperando ansiosamente. Ela sentou-se ao lado de Lucas, que a olhou com um sorriso enigmático. Carolina, vejo que está pronta para o desafio, disse ele, de forma quase irônica, o que fez com que ela engolisse em seco. A reunião começou com foco na apresentação de um novo projeto da empresa. Todos os olhos estavam em Lucas, mas Carolina não conseguia se concentrar. Ela sentia os olhares se voltando para ela de vez em quando, como se esperassem algo mais. Lucas, como sempre, estava impassível, mas seu olhar atento nunca se afastava de Carolina. Ela sentiu um misto de nervosismo e curiosidade. Será que ele vai realmente me testar novamente? Pensou, segurando firme a pasta de documentos sobre sua mesa. Ela sabia que precisava estar preparada para qualquer coisa. Quando chegou sua vez de falar, ela sentiu o peso da responsabilidade. Carolina, que tal apresentar sua proposta? Pediu Lucas, sua voz tão calma que parecia quase desafiadora. Ela levantou-se e começou a falar sobre o projeto, tentando ignorar o olhar dele fixo em cada palavra que dizia. No entanto, algo em seu tom de voz fazia tudo parecer ainda mais difícil. Boa proposta, disse Lucas no final da apresentação, mas sua voz estava carregada de ironia. Só que eu esperava um pouco mais de ousadia. Carolina engoliu em seco, sentindo que o chão estava se abrindo sob seus pés. Ele realmente gostava de colocar os outros em situações complicadas. Eu vou refazer a proposta, senhor, respondeu ela, sentindo sua confiança escorregar por entre os dedos. Mas antes que ela pudesse sair da sala, Lucas a chamou. Espere, Carolina. Não seja tão apressada. O que você acha de um desafio pessoal? Perguntou, com um tom divertido. Ela o olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Desafio pessoal? O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, começando a se sentir ainda mais pressionada. Lucas sorriu levemente e respondeu, não se preocupe. Quero apenas ver até onde você está disposta a ir para se destacar. Isso inclui aprender a ser mais audaciosa. Carolina saiu da reunião com uma sensação de frustração. O que ele quer de mim? Que tipo de teste é esse? Pensava enquanto voltava para sua mesa.
Mas, como sempre, ela não podia desistir. O pensamento de que tudo estava sendo feito para derrubá-la a motivava a seguir em frente. Quando sentou em sua cadeira, ela percebeu que não estava mais apenas lutando para manter seu emprego. Ela estava lutando contra Lucas, contra seus próprios limites e medos. Eu vou fazer isso, ela sussurrou para si mesma, se dando um voto de confiança. No dia seguinte, Carolina entregou sua nova proposta, completamente reformulada e com um toque mais ousado, como Lucas havia sugerido. Ela sabia que o desafio era grande, mas agora ela sentia uma chama dentro de si. Lucas olhou para ela quando entrou em sua sala, com a pasta em mãos. Eu espero que tenha feito o seu melhor, disse ele, com aquele sorriso de quem estava testando cada palavra. Carolina olhou de volta, sem hesitar. Eu fiz o meu melhor, e talvez isso seja o que você não esperava, respondeu com firmeza. Lucas olhou para Carolina com um sorriso intrigado, como se estivesse se divertindo com o jogo. Ele pegou a proposta dela e começou a analisá-la, mas seu olhar estava fixo nela. Você realmente conseguiu me surpreender, disse ele, mais sério do que ela esperava. Mas a surpresa não é o suficiente. Agora você precisa provar que pode lidar com a pressão. Carolina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eu já te provei que posso ser ousada. Agora, me diga o que você espera de mim, ela respondeu, tentando manter a calma, mas sentindo uma tensão crescente no ar. Eu espero que você prove que não está aqui por acaso, respondeu Lucas, se inclinando para a frente com um olhar desafiador. Você quer meu respeito, Carolina? Então, precisa fazer mais do que simplesmente cumprir tarefas. Precisa ir além. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a vista da cidade. Carolina não sabia o que esperar, mas sentia que a pressão estava ficando insuportável. Ele estava lhe dando mais do que ela sabia como lidar, mas ela também sabia que essa era sua única chance de se destacar. Eu vou mostrar a ele que posso ser mais do que ele espera, pensou, engolindo o medo que surgia em seu peito. O tempo passou e, com o trabalho cada vez mais exigente, Carolina começou a se sentir exausta. Ela mal conseguia dormir, sua mente estava sempre ocupada com as tarefas e com os constantes desafios de Lucas. No entanto, a cada obstáculo, ela se sentia mais determinada. Algo nela havia mudado desde o primeiro dia em que entrou no carro errado, e agora ela estava mais forte. Mas ao mesmo tempo, o jogo de poder entre ela e Lucas estava se tornando cada vez mais intenso. Será que ele realmente me respeita ou está apenas me usando para se divertir? Ela pensava, sem encontrar uma resposta definitiva. Em uma tarde particularmente difícil, Lucas convocou Carolina para uma reunião surpresa. Ela entrou em sua sala, tentando esconder o cansaço, mas Lucas imediatamente percebeu. Você está ficando muito visível, Carolina, disse ele, com um sorriso enigmático. Eu esperava que você fosse mais discreta. Carolina, agora mais calma, não se deixou abalar. Eu estou trabalhando duro, Lucas. Talvez você não perceba, mas estou fazendo o meu melhor. Ele a observou com mais atenção, como se estivesse estudando suas reações. Eu sei, Carolina. E talvez isso me faça questionar o que você realmente quer. Ele pausou antes de continuar, deixando uma dúvida no ar. No dia seguinte, a pressão aumentou ainda mais quando Carolina recebeu uma tarefa ainda mais difícil. Lucas a colocou em uma missão importante para a empresa, um projeto de grande visibilidade, que poderia ser a chance dela finalmente mostrar seu valor. Mas, ao mesmo tempo, ele a fez sentir como se estivesse sendo observado o tempo todo. Você tem até sexta-feira para apresentar os resultados. Não me decepcione, disse ele, antes de sair de sua sala. Carolina sabia que não tinha mais como voltar atrás. O peso da responsabilidade parecia enorme, mas ela também sentia que estava mais perto de conquistar o que queria. Enquanto trabalhava na nova tarefa, Carolina se sentiu cada vez mais pressionada. Ela não sabia o que Lucas queria dela, mas a única coisa que sabia era que não podia falhar. Ela passou noites em claro, mexendo nos detalhes do projeto, ajustando tudo para que estivesse perfeito.
Mas no fundo, ela sabia que Lucas não estava apenas testando sua capacidade técnica. Ele queria ver até onde ela iria para conseguir seu respeito. Ela estava pronta para jogar o jogo, mas não sabia até que ponto esse jogo seria justo. Na sexta-feira, Carolina entregou o projeto com toda a confiança que havia conquistado ao longo das últimas semanas. Ela estava nervosa, mas sabia que havia dado tudo de si. Quando Lucas entrou em sua sala e viu a apresentação, ele não disse nada imediatamente. A tensão no ar era palpável, e Carolina se sentiu como se estivesse sendo julgada por cada detalhe da sua entrega. Ele olhou para os slides, e por um momento, ela pensou que ele fosse criticar o trabalho. Mas então ele falou, de maneira surpreendentemente tranquila, "Isso está bom. Muito bom, na verdade." Carolina ficou aliviada, mas ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de ansiedade. "Muito bom, mas não é o suficiente", disse ele, com um olhar que mostrava que ainda havia mais por trás de suas palavras. "Você fez o trabalho, mas não se esqueça de que isso é apenas o começo. Agora, você precisa mostrar que pode ir além." Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora. "O que eu realmente quero ver, Carolina, é o seu potencial. Você me impressionou com o esforço, mas ainda falta algo mais. Prove para mim que você não tem limites." Ela engoliu em seco, sentindo o peso das palavras dele. E não vou te decepcionar, Lucas", respondeu com firmeza, embora o medo ainda estivesse ali, pulsando dentro de si. Ele olhou para ela, seu olhar penetrante, como se estivesse avaliando a sinceridade dela. "Eu sei que você não vai", respondeu ele, de maneira quase imperceptível, como se estivesse se divertindo com o jogo que havia criado. "Mas lembre-se, você precisa estar disposta a lutar por isso, não só para o trabalho, mas por algo maior. E é isso que eu quero ver." Carolina saiu da sala, mas o desafio ainda estava pairando no ar, como uma sombra que não se afastava. Os dias passaram, e Carolina foi forçada a se concentrar em outra tarefa, mais difícil e exigente do que qualquer coisa que ela já tivesse enfrentado. Mas a cada obstáculo, ela se sentia mais pronta para superá-lo. Ela sabia que Lucas estava observando cada movimento seu, mas também sabia que ele estava esperando algo mais profundo. Ele queria ver até onde ela iria para conquistar sua confiança. E, ao mesmo tempo, ele a desafiava de maneiras que a deixavam cada vez mais intrigada. "Será que ele realmente me vê como alguém capaz, ou ele está apenas me manipulando?" ela se perguntava, mas não tinha uma resposta clara. O ponto de virada chegou em uma reunião crucial, quando Lucas anunciou que a empresa estava prestes a fazer uma grande mudança na direção estratégica. Ele olhou para todos os presentes, e então, fixou os olhos em Carolina. "Eu preciso de alguém para liderar esse novo projeto. Alguém que tenha coragem de mudar as coisas, alguém que não tenha medo de tomar decisões difíceis", disse ele. O olhar dele estava direto em seus olhos, como se ele já soubesse que a escolha seria ela. Carolina sentiu uma mistura de orgulho e terror. Ela estava sendo colocada em uma posição que poderia significar o seu futuro na empresa. Mas também sabia que, se falhasse, poderia perder tudo. Antes que ela pudesse responder, Lucas continuou: "Eu espero que você esteja pronta para assumir o desafio, Carolina. Não será fácil. Mas, se você conseguir, estará à frente do jogo." Carolina ficou sem palavras por um momento. Ela sabia que essa era a chance que ela estava esperando, mas também sabia que Lucas estava tentando empurrá-la para uma armadilha. Ele queria que ela fosse audaciosa, mas também queria vê-la falhar. "Eu vou fazer isso", pensou ela, com uma determinação renovada. "Eu vou mostrar para ele que eu não sou só mais um projeto que ele está manipulando." Na noite seguinte, Carolina não conseguiu dormir. Ela revisou todos os detalhes do projeto, cada palavra de Lucas ressoando em sua mente. Ele estava testando seus limites, e ela sabia que era hora de parar de se esconder atrás da insegurança. Quando chegou ao escritório no dia seguinte, estava pronta para fazer o impossível. "Eu vou fazer isso não só para ele, mas para mim", disse para si mesma, enquanto se preparava para enfrentar o maior desafio de sua carreira.
A reunião com os investidores foi marcada para a semana seguinte. Carolina passou os dias seguintes imersa em sua preparação, ajustando cada detalhe, pesquisando cada possível solução. Lucas parecia estar em todos os lugares, observando-a de longe, com aquele olhar de quem queria mais. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão no ar. Carolina sabia que ele estava esperando algo extraordinário. Ela sentia a pressão em cada momento, mas estava determinada a não falhar. Eu vou fazer isso, repetia para si mesma, cada vez com mais convicção. Chegou o grande dia. Carolina estava pronta. Ela entrou na sala de reuniões com a cabeça erguida, seu coração batendo acelerado, mas sem mostrar o nervosismo. Todos os olhos estavam nela, inclusive o olhar de Lucas, que a observava atentamente, como um predador aguardando o momento certo para atacar. Carolina, você está preparada para liderar essa apresentação? Ele perguntou com uma calma que só ele possuía. Ela olhou diretamente nos olhos e respondeu, estou mais do que preparada, Lucas. Ela sabia que o momento de brilhar havia chegado, e ela não iria deixar escapar. A apresentação começou, e Carolina estava dominando a sala. Cada slide, cada palavra, estava sendo recebida com aplausos e interesse. Ela estava impressionando a todos, inclusive a si mesma. Mas o olhar de Lucas não mudou. Ele estava analisando, esperando o momento em que ela cometeria um erro. Eu preciso me manter forte, sem falhas, pensava ela, sentindo o peso da responsabilidade. Quando a apresentação chegou ao fim, todos os investidores estavam visivelmente impressionados. A missão estava cumprida. Mas Lucas ainda tinha um truque na manga. Ótimo trabalho, Carolina, disse Lucas, com um sorriso discreto. Mas não se esqueça de que ainda temos um longo caminho pela frente. Carolina sentiu uma ponta de frustração. O que mais ele quer de mim? Pensava, tentando controlar a raiva que começava a se formar dentro dela. Ela sabia que o trabalho não acabava ali, mas sentia que Lucas sempre estava tentando mais, querendo mais dela. Eu provei o meu valor, ela pensou. Agora, ele vai ter que me respeitar. Enquanto todos saíam da sala, Lucas se aproximou dela e disse, em tom baixo, você fez bem. Mas agora eu quero que você me mostre algo mais. Carolina o olhou confusa. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, já começando a se sentir exausta com os jogos mentais dele. Ele apenas sorriu e respondeu, eu quero ver você lidar com a pressão de verdade. Mostre-me que pode manter o controle quando tudo estiver fora de suas mãos. As palavras de Lucas soaram como um desafio. Carolina não sabia se estava sendo testada ou manipulada, mas uma coisa ela sabia, ele queria ver até onde ela iria para provar seu valor. Ela não teve tempo de pensar muito. O telefone tocou em sua mesa, e um e-mail urgente foi enviado a todos. Era uma mensagem de Lucas, com um desafio específico, preciso de uma solução rápida e criativa para um problema interno. Você tem 24 horas para entregar uma resposta. Carolina sabia que esse era o momento que ele estava esperando. Era agora ou nunca. Ela olhou para o relógio e começou a trabalhar sem parar, sem olhar para trás. As horas passaram e a pressão se intensificava. Eu não posso falhar, ela repetia, com a sensação de que sua carreira dependia disso. O dia da grande decisão chegou. Carolina sabia que Lucas estava observando de perto, como se fosse uma última prova para testar sua lealdade e habilidades. Ela chegou mais cedo ao escritório, com o coração batendo forte, mas sem demonstrar o nervosismo. Hoje é o dia, pensou ela, decidida a conquistar a promoção que tanto queria. Mas sabia que, por trás daquelas palavras de incentivo, havia uma expectativa de que ela superasse todos os limites. Lucas sempre havia sido um mistério, e ela sabia que ele jogava conforme suas próprias regras. No final da manhã, uma reunião importante foi convocada. Carolina entrou na sala, onde estavam Lucas e outros membros da diretoria. Todos estavam esperando que ela entregasse uma proposta final que pudesse definir seu futuro na empresa. Carolina, o que você tem para nós? Perguntou Lucas, com aquele sorriso enigmático que ela já conhecia bem.
Ela deu um passo à frente e começou a falar sobre suas ideias de reestruturação. Mas, enquanto falava, sentiu os olhos de Lucas sobre ela, como se estivesse desafiando cada palavra. Ele queria algo mais, ela podia sentir isso. Ao terminar sua apresentação, Carolina aguardou ansiosamente pela reação. Lucas ficou em silêncio por um tempo, analisando cada ponto que ela havia apresentado. Você tem potencial, Carolina, disse ele finalmente, mas sua voz não tinha a mesma leveza de antes. Mas a verdadeira prova não é apenas apresentar um bom projeto. Você tem que estar pronta para enfrentar as consequências de cada decisão. Ela não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas sentiu um calafrio ao ver como ele a observava, como se estivesse esperando que ela falhasse. Foi quando ele olhou diretamente nos olhos e disse: Você está pronta para fazer o que for necessário, Carolina? Para lutar por essa posição, mesmo que isso signifique ir contra seus próprios princípios? Ela ficou parada por um momento, tentando processar o que ele estava sugerindo. Lucas estava testando seus limites mais uma vez, colocando-a em uma situação onde ela precisaria decidir entre seguir suas próprias convicções ou se submeter ao jogo dele. Carolina respirou fundo e respondeu com firmeza: Estou pronta para lutar, Lucas. E vou lutar pelo que é meu. O clima na sala de reuniões estava tenso, mas Carolina não deixou transparecer a insegurança que ainda sentia. Ela sabia que, se quisesse vencer, teria que jogar o mesmo jogo que Lucas. Não podia se dar ao luxo de ser fraca. Quando a reunião terminou, ela se retirou rapidamente, sentindo a pressão aumentar. Agora, tudo depende de mim, pensou. Ela não poderia falhar, pois sabia que isso não significaria apenas perder a promoção, mas também perder a chance de conquistar o respeito que tanto desejava. A noite antes da grande decisão, Carolina não conseguiu dormir. Ela revirava os pensamentos na cabeça, tentando encontrar uma maneira de se proteger das armadilhas que Lucas havia colocado em seu caminho. Mas ao mesmo tempo, sentia uma energia nova dentro de si. Eu não vou ser manipulada, pensou. Vou ser mais forte do que ele imagina. Ela estava cansada de ser o peão em seu jogo, e estava disposta a lutar por seu próprio caminho, sem se submeter às regras que ele queria impor. Na manhã seguinte, a reunião decisiva aconteceu. Todos os diretores estavam presentes, e o clima estava tenso. Lucas estava sentado na mesa, com os olhos fixos em Carolina, esperando que ela fosse até o final de sua jornada. Mas ela sabia que a verdadeira batalha não estava apenas no projeto que apresentaria, mas na forma como ela lidaria com as palavras de Lucas. Ele queria ver até onde ela chegaria, e ela estava determinada a surpreendê-lo mais uma vez. Carolina, você se preparou muito bem, começou Lucas, com um olhar que misturava aprovação e expectativa. Mas agora, quero que você tome uma decisão. Você quer mesmo essa promoção? Está disposta a ir até o fim, mesmo sabendo que isso pode significar perder algumas coisas no caminho? As palavras dele ecoaram na sala como um desafio. Carolina olhou diretamente para ele, sentindo a tensão no ar. Estou disposta a ir até o fim, Lucas, respondeu ela, com firmeza. Eu não tenho mais medo de lutar por aquilo que é meu. Lucas a observou por um momento, e algo em seus olhos parecia mudar. Ele deu um leve sorriso e, de repente, a sala ficou em silêncio absoluto. Parabéns, Carolina. Você provou que está pronta para tudo, disse ele, levantando-se da cadeira e se aproximando dela. Ele estendeu a mão. Você acaba de ser promovida, não apenas para um cargo de liderança, mas para a posição que você sempre mereceu. O alívio e a sensação de vitória tomaram conta de Carolina. Ela havia superado cada desafio, cada provação, e agora, finalmente, estava no topo. Mas antes que ela pudesse reagir, Lucas disse, com um sorriso enigmático: E quanto à minha vingança? Acho que você se esqueceu de que o jogo ainda não acabou. Carolina olhou para ele, um pouco surpresa, mas agora mais tranquila. Ela sabia que a vingança dele não era nada além de mais um teste. Você pensou que ia me derrubar, Lucas? Bem, você perdeu, disse ela, com confiança.
Ele olhou para ela, mais sério agora, como se tivesse encontrado algo novo em Carolina. Você é muito mais forte do que eu imaginei, ele admitiu, finalmente. E, por isso, você merece essa vitória. Quando Carolina saiu da sala, a sensação de conquista estava em cada fibra do seu corpo. Ela sabia que tinha vencido, não apenas a competição, mas também a si mesma. Ela estava mais forte do que nunca, e o jogo de Lucas, embora desafiador, a havia moldado em alguém que agora estava pronta para acomodar seu próprio destino. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a verdadeira vitória estava em aprender a não ser manipulada e, finalmente, seguir seus próprios caminhos. O que vier depois disso, vou estar preparada, pensou, com um sorriso tranquilo. Nos dias que se seguiram, Carolina tornou-se um exemplo para os outros na empresa. A maneira como ela lidou com os desafios e com Lucas mostrou sua força e determinação. E Lucas, apesar de seus jogos e provocações, não podia mais negar que ela era a pessoa certa para o cargo. Ela é impossível de ignorar, pensou ele, com um olhar cheio de respeito e um leve sorriso. Ela tinha vencido o jogo dele, mas, no fim, ambos sabiam que o maior vencedor era ela. E, no fundo, Carolina sabia que, apesar de tudo, o que ela mais queria agora era continuar escrevendo sua própria história, sem depender mais de ninguém.